Deus, graça e paz, queridos, boa noite. Olhe para quem está ao seu lado e diga: se você tivesse agora em qualquer lugar do mundo que não fosse aqui, você estaria no lugar errado. Quantos creem nisso? Diz amém. E não é porque eu estou aqui, mas é porque o Senhor marcou essa agenda para você. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso amigo pastor Auriel, sua família, são bênçãos para nós. Nos conhecemos já há um tempo. E louvar a Deus também por ter conhecido hoje o pastor Josias, uma correria grande, esperando ali na porta da TV. E eu dirigi para estar aqui 950 quilômetros, de Rio Branco até aqui. Deixamos algumas atividades, porque nada mais importante do que estabelecer o reino de Deus. Eu tenho 3 escritórios em Rio Branco e é uma correria muito grande. Eu sou advogado da área criminal e também da área civil. Então temos também uma banca de advogados. E no estado do Acre eu sou presidente da Associação do Marketing de Rede. Então tem muito trabalho também nessa área. Eu sou um dos autores do projeto de lei de regulamentação do marketing no Brasil. E, como ele falou, sou professor universitário, eu estava dando aula na Faculdade de Direito agora 10 turmas. Sou diretor de 2 hospitais, Santa Casa, funcionário também no Estado. E, quando dá tempo, até como e durmo. Hoje já não deu muito tempo, mas estar aqui com vocês é uma honra. Estou mandando uma mensagem para minha esposa, só deu tempo de chegar no hotel, tomar banho, e o irmão Ronaldo já estava nos aguardando ali para estar aqui com vocês hoje. Será um tempo muito precioso. Eu só preciso saber quanto tempo eu tenho, porque, cadê o pastor? O culto normalmente termina às 9, Então vamos lá. Queridos, nós vamos falar sobre inteligência financeira. Esse é um tema que Deus tem ministrado muito ao meu coração. E o Senhor vai ampliar a tua sabedoria e ampliar a tua capacidade de multiplicação financeira. Eu posso ouvir alguém dizer amém? Então, de vez em quando, vocês podem dizer isso, tá? Uma das maiores necessidades da igreja não é resolver problema no casamento, não é cura do corpo, não é cura da alma. Eu ministro muito cura da alma, eu sou mestre e doutor em psicanálise, só que eu uso a psicanálise à luz da Bíblia, nada de Freud, porque Freud para mim não é referencial. E a maior necessidade da igreja não é libertação. A maior necessidade da igreja, vamos fazer um teste aqui para que possa ficar respaldado o que eu estou falando. Alguém aqui tem ou já teve, eu vou usar já teve para você não se entregar, algum problema no seu relacionamento? Levante sua mão. Só quem quiser levantar, quem já teve, Eu não vou dizer quem tem, porque alguns vão se entregar aqui, talvez os líderes nem saibam. Fica com a mão levantada, levanta assim, muito bem. Problema de relacionamento todo mundo tem. Você pega 2 seres falhos, não dá para montar uma instituição perfeita. Casamento não é nada perfeito, O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa, porque o terceiro elo é Jesus, mas não é sobre isso que nós vamos falar. Alguém aqui tem ou já teve problema na área da saúde? Uma doença, alguma enfermidade no seu corpo? Muito bem. Alguém aqui já teve ou tem algum problema na área da libertação, na questão espiritual? Já teve algum problema nessa área? Jesus veio para os doentes mesmo, não tem problema não se você já teve isso. Se você diz assim, eu nunca precisei de libertação, significa que você nunca precisou de Jesus. Alguém aqui já teve problema ou tem financeiro? Levanta a mão. Fica com a mão levantada. Olha para o lado aí para essas mãos levantadas. Alguém aqui quer multiplicar as suas finanças? Levanta mais alto a sua mão. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: se você não quiser, eu pego a sua parte e a minha.
Não, você vai falar mais sério com ele. Você vai dizer para ele assim: se você não entender a palavra dessa noite, eu serei o seu patrão. Nós precisamos quebrar alguns paradigmas nessa área. Geralmente eu ministro um seminário e eu quero logo de cara quebrar um paradigma, que esse seminário não é um seminário apelativo para mim fazer oferta, explorar os irmãos ou qualquer coisa, embora a oferta não seja exploração, é bíblico, ou qualquer coisa do gênero. Eu não vim aqui para isso. Eu quero ensinar sobre finanças, sobre administração financeira, libertação financeira e multiplicação financeira. E é muito importante nós quebrarmos os paradigmas da religião, porque desde o Império Grego e depois o Império Romano, e foi na época que a igreja foi estabelecida, alguns paradigmas que ficaram na igreja, e um deles é que o povo de Deus não pode ser rico, não pode ter dinheiro, não pode ter bens, não pode multiplicar as suas finanças. Isso é uma coisa terrível que precisa ser quebrada. Claro que nós não podemos ir para o extremo, viver aquela coisa da teologia da prosperidade absurda, sem que a gente entenda que a prosperidade bíblica é nós termos o que o dinheiro pode comprar e termos também o que o dinheiro não pode comprar. Amém? Quantos gostariam de ter o que o dinheiro pode e o que o dinheiro não pode comprar? Diz glória a Deus. Isso é prosperidade bíblica. E eu ministro esse seminário em 3 cultos, 3 reuniões diferentes. Então eu vou fazer um resumo, né? Não vai dar para aprofundar muito, porque a gente fala primeiro sobre libertação financeira. Depois falamos sobre administração financeira e depois vem a multiplicação financeira. E onde temos ministrado, Deus tem abençoado muito, multiplicado as finanças e abençoado muitas pessoas nessa área. Então, diga assim comigo: Jesus não era pobrezinho, não era miserável e nem era um coitadinho. E Ele nem quer que eu seja isso. Está chegando a época de Natal, né? Uma das músicas mais cantadas no mundo é aquela que diz Noite Feliz, que a música já começa triste, né? Noite feliz. Olha a felicidade da música. Noite feliz, ó Senhor. Aí tem uma parte que diz: pobrezinho nasceu em Belém. Pobrezinho, Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Ele não era pobre. Aliás, o chá de panela, o baby chá de Jesus, baby chá não de panela, baby chá, foi um baby chá muito forte. Aliás, eu tenho 4 filhos. Eu parei nos 4 porque Deus mandou encher a terra, não foi só eu, e tem mais gente para fazer. Então, parei nos 4. Mas se um dos meus filhos tivesse tido o baby chá que Jesus teve, eu estava feliz da vida. Porque no baby chá de Jesus ele recebeu 3 tipos de prêmio: ouro, incenso e mirra. Isso aí é para pobre? Já viu pobre com ouro? Incenso e mirra, só coisa cara, só precioso. Jesus tinha um tesoureiro que andava com ele. Já viu pobre com tesoureiro? Né? Pobre não tem nem dinheiro, quanto mais tesoureiro. Quando Jesus morreu, que foi crucificado, eles lançaram sorte na roupa de Jesus. Não era uma roupa qualquer. Ele vestiu uma túnica telar, que só tem 3 pessoas na Bíblia que usaram, mas também não vou entrar nisso. Então nós precisamos quebrar esse paradigma da mente, porque esse paradigma não vem da Bíblia. Ele foi estabelecido pela religião, pelo Império Romano, para que as pessoas fossem subjugadas e tivesse uma classe especial de dominadores para dominar a maioria. Então, quando as pessoas não têm posses, é mais fácil dominar. É como na questão da ignorância.
Pergunta para quem está ao seu lado, qual é o teu maior inimigo? Pergunta, qual é o maior inimigo? Você sabe qual é o seu maior inimigo? Alguém pode responder? Quem é o seu maior inimigo? O maior inimigo, se eu for para cá, não dá problema não, né? O maior inimigo, quem que é? O seu maior inimigo chama-se ignorância. Olhe para o seu irmão, olhe bem nos olhos dele até você ver sua fotografia lá dentro. E diga assim: se você continuar na ignorância, eu não vou ser mais seu amigo. A maior causa do sofrimento do povo de Deus é a falta de conhecimento. Quem foi que disse isso? Deus, através do profeta. Oséias 4:6, ele vai dizer: o meu povo tem sofrido porque lhe falta. Diga assim: é o povo de Deus que sofre na ignorância. A palavra ignorância, ela também significa trevas. Ignorância é trevas, é falta de conhecimento. Satanás, que tem gente que ainda chama ele de Lúcifer até hoje, ele não é mais Lúcifer. Satanás significa príncipe das trevas. Lúcifer era anjo de luz, agora ele é príncipe das trevas. E quando você lê trevas na Bíblia, pode traduzir na tua mente para a palavra ignorância. Todas as vezes que você vê trevas na Bíblia, no original significa ignorância. Então Satanás é o príncipe da ignorância, e ele oprime, ele faz as pessoas sofrerem dentro da ignorância. A Bíblia diz que sem Deus nós éramos como cegos que andavam cambaleando e tropeçando à luz do meio-dia. Isso é ignorância. E assim como Satanás é o príncipe da ignorância, Jesus veio para ser a luz do mundo. E a palavra luz significa conhecimento. Diga assim comigo: ignorância é trevas, e luz significa conhecimento. Diga para a pessoa que está ao seu lado: quanto mais conhecimento, mais sabedoria e mais inteligência. E quanto mais sábio, mais inteligente, menos o inimigo lhe oprime, menos você sofre. Se você quiser resumir, a causa de todo o teu sofrimento significa ignorância. Ah, mas eu estou com um problema no casamento. É ignorância para resolver. Eu estou com um problema na área espiritual. É ignorância para resolver. Eu estou com um problema financeiro. Ignorância para resolver. Porque quando você sabe como resolver, você é livre. A luz vem e te tira das trevas. Amém? Então nós vamos falar algumas coisas que talvez você conheça aqui. Eu gosto muito de estudar. Só para ilustrar um pouco, eu era cego, não vai dar tempo de contar meu testemunho. Eu nasci na ignorância e eu era ignorante total até os 7 anos de idade. Até os 7 anos de idade eu era cego, completamente cego, cego de guia. As minhas irmãs me levavam para a escola, me colocavam na primeira cadeira, e os meus colegas ficavam correndo e gritando em volta de mim, dizendo assim: ceguinho, ceguinho, ceguinho. A vontade que eu tinha era dar um soco na testa de um, mas eu não via ninguém, como é que eu vou acertar, né? E um dia eu fiquei em pé no meio deles e disse: um dia eu vou enxergar mais do que vocês. E quando eu tive um encontro com Deus, uma experiência com Deus, Ele me curou e me deu a visão não apenas do mundo físico, mas também do mundo espiritual, como tem dado a muitos de vocês. Você tem olhos espirituais, amém? O crente, ele vive e viver pela fé é ter olhos espirituais. E a gente consegue ir além. Eu era desenganado pelos médicos.
E tem gente que pensa que cego também é surdo. Os meus pais ficavam assim, olhando para mim e diziam assim: coitadinho, é tão feinho, será que se cria? Vocês estão rindo porque não é com vocês. Mas Deus fez uma obra tremenda. Hoje eu voltei a usar óculos no ano passado, e é o meio grau, é só mais para leitura. Deus então fez uma obra, e eu comecei a avançar. Os meus familiares, amigos, pessoas acreditavam que eu nunca ia terminar o ensino fundamental. Eu fiz primeira faculdade, segunda faculdade, fiz 5 faculdades, mestrado e doutorado, 280 cursos de especialização. Li mais de 2.600 livros. Isso sem Deus é nada, porque não adianta você conhecer também se você não coloca em prática. Então nós precisamos de conhecimento específico nessa área. Qual é o assunto? Pergunta ao teu irmão, me ajuda a pregar. Pergunta ao teu irmão qual é o tema mais recorrente na Bíblia, o que tem mais vezes na Bíblia. Qual é o assunto? Vocês sabem qual é? Qual é o assunto? Se você juntar salvação, batismo no Espírito Santo, fé, arrebatamento, vinda de Jesus, todos os textos juntos, não dá a quantidade de textos que tem sobre finanças. E aí quando se começa a falar sobre finanças, tem crente que fecha a cara. Ih, já vai falar de dinheiro? Porque o inimigo, ele cegou o entendimento dessas pessoas. Se a Bíblia tem, dos 31.173 versículos, a maioria é sobre finanças. Por que nós não damos mais ênfase a isso? E temos que estudar mais sobre esse tema. Porque tudo que nós formos fazer vai precisar de dinheiro. Missões precisa de dinheiro. Ampliar a obra precisa de dinheiro. Comprar o terreno, o pastor estava falando aqui, comprar o terreno precisa de dinheiro. E esse assunto, a gente parece que não, isso aqui não, né? Quando o pastor fala, alguns irmãos já vai falar de dinheiro. Nós precisamos quebrar esses paradigmas. E para isso nós precisamos, primeiro passo, libertação. Primeiro passo para você chegar num nível de conquista financeira avançado, a ponto de multiplicar as suas finanças, você precisa ser liberto nessa área. Diga comigo, libertação. E libertação é para crente, não é para ímpio não. Para ímpio é salvação, depois que é salvo é liberto. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele depois precisou ser liberto. Primeiro ele teve vida, depois liberta ele, desamarra, ele está todo amarrado. Tem uns crentes que vêm para Jesus, mas ainda estão todos amarrados, principalmente nessa área das finanças. Deus me deu uma unção de sabedoria nessa questão financeira. Eu trabalho palestras para empresários, para liderança. Às vezes a gente está sentado numa conversa informal, 3, 4, 5 minutos com algumas pessoas. Nós terminamos a conversa com uma ideia, com um projeto, com um sonho, com alguma coisa que vai se colocar em prática para multiplicar as finanças. Eu treino pessoas para isso. Nós estamos criando no Acre uma central de sabedoria, onde eu vou pegar pessoas que terminam o ensino médio, ensino fundamental e faculdade, e vou primeiro fazer um teste vocacional. Mais de 50% das pessoas que terminam a faculdade estão fora da sua vocação e não vão avançar até que estejam na vocação correta. O servo de Deus precisa aprender que a vida dele não é destino, é desígnio. Diga comigo, não é destino, é desígnio. Qual a diferença entre destino e desígnio? Destino é aquele cara que diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. É aquelas pessoas que vivem dizendo assim: o que tem de ser, será. Ah, se esse carro tiver de ser meu, um dia ele vai ser. Se essa casa tiver de ser minha, ela vai ser. E nunca faz nada para que isso aconteça. Esperar que as coisas aconteçam, isso é destino. Você não nasceu para destino, você nasceu para desígnio. E a palavra desígnio é propósito.
Deus tem um propósito com a tua vida, Deus tem um projeto com a tua vida. Quando você nasceu, já tinha um propósito estabelecido para você. Deus é diferente do homem. O homem, ele começa para terminar, Deus termina para começar. Quando Deus começou a tua vida, Ele já tinha terminado até o último dia da tua vida. Então você nasceu com um propósito, e Deus tem um propósito específico. Você precisa seguir esse propósito. A Bíblia diz: muitos são os planos do coração do homem, mas os propósitos de Deus prevalecerão. E aí nós treinamos as pessoas e tiramos elas do destino e colocamos no propósito. Você precisa saber para o que você nasceu, qual foi o projeto específico que você nasceu para cumprir. E isso faz parte do processo de libertação. Porque a maior derrota de uma pessoa, se você quiser anote isso, a maior derrota do ser humano não é a morte, mas é uma vida sem propósito. A maior derrota de uma pessoa não é morrer, é morrer sem cumprir o propósito para o qual foi estabelecido. A maior derrota de uma pessoa é olhar para trás, e quando ainda dá tempo de fazer isso, bem pertinho da morte, e olhar para todos os anos da sua vida e dizer assim: puxa, eu fiz tantas coisas, menos aquilo que eu nasci para fazer. Essa é a maior derrota. Agora, do outro lado, a vitória é quando nós podemos dizer como Paulo, olhar para trás e dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira que me estava proposta. Tinha um propósito, tinha um projeto para a vida dele, e guardei a fé. Eu parei tudo. Eu tenho mais de 300 processos no meu escritório, um monte de agenda, um monte de coisa, mas a minha oração tem sido: Deus, eu não quero prosperar em nada se eu não estiver fazendo o que o Senhor me mandou fazer. Alguém aqui tem coragem de fazer essa oração? Senhor, não me deixa prosperar em nada se eu não estiver cumprindo o propósito que o Senhor estabeleceu para mim. E tem coisas que eu estou avançando achando que vai dar certo e não dá. Por quê? Porque é resultado da oração que eu faço para Deus. Não deixa eu avançar para me fugir do propósito. Há um projeto de Deus para a tua vida. Com isso, querido, o que é que nós vemos? Nós vemos pessoas hoje que são dizimistas e ofertantes na casa do Senhor. Alguns até que entregam primícias, mas que não prosperam. Pergunto eu: você conhece alguém assim? Você não precisa se entregar. Você conhece alguém que é fiel, entrega o dízimo, a oferta, mas não consegue prosperar financeiramente? Quem conhece? Levanta a mão. Ninguém? Todo mundo que você conhece está prosperando financeiramente, está multiplicando as finanças? Não. Tem uns que levantam a mão bem assim. Você não precisa dizer o nome não. E quando você levantar a mão, levanta de verdade, irmãos. Meio mastro é sinal de luto. Vocês estão vivos, amém? Amém mesmo? Muito bem. Por que as pessoas muitas vezes dizimam, ofertam, mesmo dizimando e ofertando, mas não prosperam financeiramente? Porque Deus não ensinou só a dizimar e ofertar. São dois princípios. A Bíblia vai falar sobre administração financeira. E aí a gente traz os 10%, traz a oferta, e às vezes até uma boa oferta, mas não sabe administrar o que fica nas nossas mãos. Eu vou lhe dar uma notícia, não fique chateado comigo, não se revolte comigo, mas eu queria que você dissesse assim: feche os teus olhos agora. Pensa em tudo que você tem de patrimônio financeiro, material mesmo. Pensa em tudo que você tem. Pensa agora. Tem uns que já até terminaram o pensamento, não tem muita coisa mesmo. Pensa aí: carro, casa, tua conta bancária, como é que está? O teu extrato parece que é um distrato. Pensa aí como é que está a coisa. Você não precisa me responder, mas eu vou só perguntar e você vai respondendo mentalmente. Quanto é que tem na tua conta bancária? Qual é o patrimônio
financeiro que você tem, patrimônio material. Aí eu vou lhe dar a notícia, mas não fique chateado comigo não. Tudo que você tem, pode anotar isso, e eu dou base bíblica. Tudo que você tem e o que você não tem é resultado da tua capacidade de administrar. Não é resultado da tua fidelidade, simplesmente. A fidelidade vai ajudar. Vou dizer de novo, tudo que você tem e o que você não tem é resultado da tua capacidade de administrar. Se você não tem mais, é porque não está preparado para ter mais. Vocês estão aí? Multiplica a tua capacidade de administrar, que você vai ter mais nas tuas mãos. E isso não é só resultado de oração, e não é só resultado de unção. Eu já vi tanta gente receber unção de prosperidade, mas não prospera. E eu vou te dar uma notícia: a unção não é ainda o milagre da parte de Deus. Tem muita gente também chamando qualquer coisa de bênção. Eu uma vez tinha um carro, eu não sabia orar, eu disse: Deus me dá um carro do ano. Deus me deu do ano que foi inventado. Você tem que saber orar, dizer o ano certinho. E eu cheguei com aquele carro tão velho, tão estranho, e coloquei na frente da igreja e disse: irmãos, eu quero mostrar minha bênção para vocês. Os irmãos tudo feliz. Terminou o culto, levei eles para mostrar a bênção. Cadê a bênção, pastor? Está aí. O fundo do carro tinha um buraco que eu tinha que dirigir com cuidado para não botar o pé no chão, encostar lá no chão. Uma vez eu estava dirigindo, o volante saiu. Vocês estão rindo que não é com vocês. E eu chamava aquilo de bênção. Aí eu descobri na Bíblia que tem um texto, depois você pega as referências, nós vamos ler ainda a Bíblia aqui, mas tem um texto que diz assim: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Diga comigo: a bênção do Senhor enriquece e não traz transtornos. Então, se está trazendo um transtorno, não é a bênção ainda. Você pode ser grato por uma provisão momentânea, mas ainda não é a bênção. A bênção que Deus tem para a tua vida é bênção mesmo. Não é aquele Corcel 2, um empurra e o outro dirige. A bênção que Deus tem para você em todas as áreas é uma bênção verdadeira. Amém? Agora vamos para a questão da administração. Mas antes, eu imagino que todo mundo aqui, quem aqui já é membro ativo dessa igreja? Levanta a mão. Todo mundo, né? Quem não é ainda, levanta a mão. Quem ainda não é membro, no final conversa com o pastor, ele já faz a oração, já faz tua carteirinha se tiver, se não tiver ele já diz como é que você vai se batizar. E se você não aceitou, recebeu Jesus ainda, é hoje, não precisa esperar para outro dia não. Vamos lá. Se você é membro ativo, discípulo da igreja, né? A gente usa mais o termo discípulo, porque a igreja ela tem discípulo e não membro. Membro era o sinédrio, mas enfim. Se você é um discípulo ativo na igreja, eu não preciso nem falar que você tem que ser dizimista e ofertante. Precisa disso? Não, né? Claro que o senhor não precisa dizer isso. E por que não dizima? O pastor disse uma parte de um texto aqui, quando estava orando, ele disse assim: de tudo que tu me deres, certamente eu te darei o dízimo. Você tem dado dízimo de tudo? Sério? Quando você ganha um presente, você calcula o presente e tira 10%? Você ganha uma gratificação, você está tirando 10% disso? Às vezes a gente não dá o dízimo nem do nosso tempo. Quanto tempo nós temos por dia? Quantas horas? Quer ver um cálculo aqui bem simples? Quantas horas nós temos por dia?
24 horas. Então, quanto é o dízimo de 24 horas? 2 horas e quanto? Está vendo o que é ir para a escola comer a merenda e não estudar matemática? Não é 2 horas e 40 não. De 20 horas, são 2 horas. 10% de 20 horas, são 2 horas. 10% de 4 horas, não são 40 minutos. 10% de 1 hora, 6 minutos. 10% de 2 horas, 12 minutos. 10% de 4 horas, 24 minutos. 2 horas e 24 minutos. Está provado que a gente não dá o dízimo nem do tempo, que a gente não sabe nem quanto é. Mas não vou entrar nisso aqui não, isso é outro estudo. Aqui todo mundo está dando dízimo no tempo, amém? Irmão, dizimar e ofertar, isso aí é indiscutível para crente, não precisa nem falar disso. Só que eu ainda vou falar por quê? Porque tem uns irmãos que ainda, eu sou pastor com um outro pastor, pastor Nilson, na igreja quadrangular. Nós temos uma igreja lá, deve ter umas 1.500, 2.000 pessoas. Eu sento bem na frente e eu levo o meu notebook e o meu celular. Mas às vezes, uma igreja com bairro periférico, tudo, eu sou advogado criminal, tenho um cliente da facção. Tem cliente que chega para mim e diz: doutor, o senhor quer receber em dinheiro ou em serviço? Eu digo assim: não, por causa de serviço que você está aí, então eu quero que você me pague em dinheiro. E alguém me disse um dia desse: o senhor é advogado de criminoso? Eu não defendo o crime, eu defendo o direito dele na medida da lei. E não são todos os crimes que eu pego. Aí, mas o senhor é advogado de criminoso? Eu disse: é, porque o meu discipulador maior, ele era advogado de criminoso. Como é o nome dele? Jesus. Jesus, ele disse: filhinhos, não é bom que nós pequemos, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, se ele era, eu também posso ser. Mas isso é outro estudo, porque advogado de criminoso é um desafio. Eu cheguei no presídio essa semana e vou passando para visitar um cliente. Tem um outro jovem numa outra cela e diz: doutor, vem cá. Aí me chamou de pastor: pastor, vem aqui. Eu disse: o que foi? O senhor lembra de mim? Eu disse: não. O senhor lembra? Um dia o senhor me mandou para a célula na sua casa. Eu disse: ah, você entendeu errado. Eu falei célula, você veio para a cela? Entendeu tudo errado, né? E agora, como é que eu faço para sair daqui? Eu perguntei qual o delito, peguei o RAP dele, que é o relatório de acompanhamento de pena, ainda tinha que esperar uns anos ali. Eu disse: agora você vai ficar aqui. Mas eu quero servir a Deus. Vai ser aqui mesmo, meu filho, você vai fazer uma célula aqui dentro. Melhor lugar do mundo para fazer célula é dentro do presídio. Tem sempre visitante, eles chegam sempre no horário, sempre tem gente nova, ninguém falta. Então tá aí, Deus te mandou para cá, você aprender, depois você sai, né? Lá tem muito disso. Mas vamos voltar aqui. Olha só, querido. Aí eu estou sentado aqui, eu pego às vezes, eu olho para o meu notebook, deixo na cadeira, mas o meu celular eu põe no bolso. E o pastor um dia estava do meu lado e disse assim: por que tu não deixa o teu celular no bolso? Eu disse que eu tenho medo dos crentes roubarem. Crente roubar? Não tem isso não. Eu disse: tem, meu filho. Quer ver uma coisa? Subi para ministrar sobre a oferta. Quantos aqui são dizimistas? Eu perguntei. Uma boa parte não levantou a mão. Eu disse: está vendo, pastor? Se eles têm coragem de roubar Deus, imagina eu. Rouba ou não rouba? Rouba sim. Um cara que tem coragem de roubar de Deus não vai pegar meu celular na cadeira? Eu não tenho coragem não. Então é mais ou menos nesse nível. A fidelidade nos dízimos não precisa questionar, né? Ou você é fiel ou não é, não existe meio termo. Oferta, aqui está o segredo da multiplicação. Como eu estou fazendo o resumo, eu falo um pouco multiplicação, administração, estou fazendo um pacote só e vou ler o texto daqui a pouco para caminharmos para o final. Mas a multiplicação financeira, ela depende principalmente, basicamente, de uma coisa: semeadura. Amém? Eu estou escrevendo um livro
O título do livro é A Semente do Milagre. Eu desafio qualquer um de vocês a encontrar na Bíblia um milagre sem semente. Um milagre bíblico sem semente. Ontem eu estava explicando, eu só saí tarde de casa, saí ontem 10 horas da noite de casa, para vir para cá, 10 horas. Parei um pouco em Porto Velho. E eu estava explicando sobre essa questão da semente do milagre, ministrando num culto de milagre na quarta-feira. Todo milagre tem uma semente. E o milagre é o sobrenatural. O milagre é o quê? O que é o milagre? O sobrenatural é o que está acima do natural. Pensa comigo numa escada. Imagina que essas tábuas aqui são degraus de uma escada. E aqui você vai subir. Aqui na parte de cima está o sobrenatural. É o que está acima do natural. Para você chegar no sobrenatural, você tem que passar pelos degraus do natural. Então diga assim: o milagre vem de Deus, mas quem gera sou eu. Eu tenho um estudo de umas 2 horas, os geradores de milagre. O milagre vem de quem? Mas quem gera é... Tem gente esperando que Deus faça para ele fazer, e Deus está esperando que você faça para ele corresponder. A Bíblia diz: aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra, desligado nos céus. Então o milagre começa com o natural. Você nunca vai chegar no sobrenatural sem passar pelo natural. Começa com a tua parte. Culto de quarta que eu ministro de milagre, eu pergunto às vezes: quem precisa de um milagre? Deixa eu perguntar aqui, quem precisa de um milagre? Levanta a mão. Eu nem vou perguntar individualmente, mas a maioria do que vocês precisam nem é milagre. Porque eu comecei a perguntar nos cultos: você precisa de que milagre? Ah, eu preciso de um milagre para passar num concurso. Meu filho, isso não é milagre não. Chega final de ano, os jovens me procuram, porque eu fiz 5 faculdades, fiz 282 cursos, nunca fiquei reprovado em nada. E eles me procuram para dar técnicas de PNL, que é a programação neurolinguística bíblica, para destravar a mente dele. Eu dei uma palestra para a equipe do governador de Rondônia aqui, há 2 anos atrás. O governador e todos os secretários, em 2 horas de palestra, eles me pagaram R$10 mil. Eu fiz um desconto, né, para eles, é claro. Mas 2 horas de palestra. Destravar a mente. A mente, diga comigo, a mente, mente. E a Bíblia diz: como o homem imagina na sua mente, assim ele é. Então a mente precisa estar destravada. E nós só vamos avançar se nós entendermos isso. A nossa mente tem que estar projetada, preparada para o sucesso, para conquistar. Por isso que eu comecei quebrando paradigmas. Eu posso projetar a tua mente para o sucesso e posso projetar para a derrota. Vamos fazer um teste disso aqui? Porque falar é muito fácil. Estão preparados? Amém? Então eu vou fazer um teste bem simples, para você ver como a tua mente pode ser programada para qualquer coisa. Eu vou pedir para você repetir uma coisa 3 vezes. Vou fazer uma pergunta bem fácil, e vai ter gente que vai errar a resposta. Vou dizer de novo: você vai repetir uma coisa 3 vezes bem fácil. Vou fazer uma pergunta mais fácil ainda, e vai ter gente que vai errar. Se você já souber a resposta, você não erra, porque você já sabe. Mas se não souber, ou vai errar ou vai ficar em dúvida. Vamos lá, é bem simples isso. É um teste simples que eu uso nas técnicas de psicanálise. Olha para cá, não vou hipnotizar vocês não. Olha para mim, digam assim comigo, todos juntos, digam assim: gema, gema, gema. Pode ser melhor, diga gema, gema, gema. Mais uma vez, gema, gema, gema. Qual o nome da clara do ovo? Gema, né? Quem respondeu claro, que foi 2 vozes, já sabia, não é? E a maioria disse que a clara do ovo é gema. Aqui em Ji-Paraná, a clara do ovo é a gema, é?
Porque eu perguntei para vocês o nome da clara do ovo e a maioria disse que é a gema. Por quê? Deixa eu explicar o que é ovo, vocês sabem, né? A parte de dentro tem duas cores, uma amarela é a gema e a clara é a branca. Eu perguntei o nome da clara do ovo, era só dizer clara. Mas a gente já teve gente... Por quê? Porque você repetiu 3 vezes gema, gema, gema. Imagina se eu tivesse dito direto gema, 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 aí ia piorar a situação. 3 vezes, olha só a força da produção do pensamento. Isso é bíblico. A Bíblia diz: se você quer ter sucesso, Romanos 12:1, se você quer experimentar qual é a vontade boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que renovar o teu entendimento. Então renovar o entendimento é isso. Se você tiver paradigmas na tua mente, você não vai avançar, porque os paradigmas te dão respostas negativas, quando às vezes a resposta é tão simples. Eu levei você a errar repetindo uma coisa 3 vezes. Imagina uma pessoa crescendo e dizendo assim: eu sou crente, mas eu nasci foi para sofrer mesmo. Eu sou crente, eu não preciso ter dinheiro, porque dinheiro não é nada para o povo de Deus. É uma mentalidade terrível. Então, a mente, diga comigo, a mente. Eu estou na introdução, mas nós vamos já encerrar por conta do horário. Agora presta atenção aqui. Vamos fazer outro teste, porque esse aí, eu vou fazer um bíblico. O bíblico vocês não vão errar. Esse aqui todo mundo sabe também, né? Amém? Estejam atentos. Quem já sabe não precisa responder não, deixa os outros responder. Vocês já estudaram o livro de Gênesis, né? Amém? Inclusive eu vou ler um texto aqui e vou ensinar uma fórmula de encontrar os textos bem rápido na Bíblia. Quem quer aprender isso aí? É só ler a Bíblia. Pronto. Depois disso, você não, né? Não, porque não tem outra forma. Quanto mais você lê, depois que eu li 40 vezes, aí já ficou mais fácil. Quanto mais você lê, mais você avança. Então, Bíblia. Digam assim comigo, todos juntos, 3 vezes. Diga assim: mel, mel, mel. Mais uma vez, mel, mel, mel. Última vez, mel, mel, mel. Quem matou Caim? Abel matou Caim na Bíblia de vocês, né? Vocês estão lendo a Bíblia de cabeça para baixo, né? Porque na minha foi Caim que matou Abel. E aí eu perguntei quem matou Caim, vocês disseram Abel. Só por causa do mel. Eu estou fazendo esses testes, parece sem noção, para você entender que você programa a sua mente, biblicamente, para aquilo que você quiser. E a palavra de Deus, ela diz que nós temos que renovar o nosso entendimento. João, quando escreve uma de suas cartas, e ele fala para um discípulo, ele diz: o desejo do meu coração é que você seja próspero, assim como é próspera a tua alma. Então diga assim: eu só vou prosperar se a minha mente prosperar primeiro. Simples, fácil. Agora, a semente tem que existir. Não existe colheita sem semente. Se você quiser anotar o que eu vou dizer, é uma revelação muito profunda. Se alguém está colhendo sem plantar, é roubo. Isso não é revelação não, isso é entendimento simples. Se alguém está colhendo sem plantar, é roubo. A Bíblia diz: tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Tudo. E quando a Bíblia diz tudo, você sabe no hebraico, no grego e no aramaico o que significa tudo? Tudo. Tudo é tudo. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Se a gente plantar amor, a gente vai colher o quê? Amor. Se a gente plantar fé, vai colher o quê? Se plantar paz, vai colher o quê? Se plantar vidas, nós vamos colher o quê? E se plantar dinheiro, vai colher o quê? Dinheiro. E a Bíblia diz: o que planta pouco, pouco também vai colher. Queridos, quando eu tinha 12 anos de idade, quando eu me converti, eu aprendi um segredo que eu guardo na minha vida até hoje. E eu tenho hoje 45 anos, são 33 anos na presença de Deus.
Eu nunca, coloque isso no seu coração, você vai prosperar a partir desse princípio. Nunca se apresentar diante de Deus de mãos vazias. Eu moro bem distante do lugar onde eu congrego. E uma vez eu estava chegando na igreja, quase atrasado, e eu lembrei que tinha esquecido a oferta em casa. Voltei em casa para buscar. Porque quando você vai para o culto, você não vai para receber, você vai para dar. Cultuar significa dar alguma coisa. Eu dou o meu coração. Deus não é só cardiologista, não. Ele não quer só o seu coração. Ele quer a semente de tudo na sua vida. Se você quer multiplicação financeira, então você tem que plantar finança. O que planta pouco vai colher pouco, e o que planta muito colhe muito. Isso é bíblico. Vocês estão entendendo isso? Amém? Então eu voltei para pegar, porque eu posso ir numa célula, num culto, numa reunião, pode ser o que for. Se tiver ofertório, é a parte que eu me animo, porque eu vou plantar uma semente e eu sei que aquela semente vai produzir. Mas isso é troca, e se for? Quem foi que disse que é pecado você trocar? Você dá a semente e colhe o fruto. Alguma coisa errada com isso aí? Não. Querido, isso é sério. Eu ministrei, eu acho que foi em Ariquemes, um seminário uma vez, sobre multiplicação financeira. Terminei de ministrar, chamei os irmãos à frente para orar pela bênção financeira. Veio muita gente. E um ano se passou, e durante esse ano, depois dessa ministração, muita gente me procurou, ligava, mandava e-mail, mensagem, dizendo que tinha multiplicado as suas finanças. Um ano depois, eu volto nessa igreja, e na hora que eu vou entrando, uma senhora corre ao meu encontro, vai me encontrar, me abraça e diz assim: pastor, preciso lhe contar uma coisa. Diz: fala, irmã, o senhor lembra aquele dia que o senhor ministrou aqui e tal? Eu disse: olha, lembro mais ou menos, é muita gente, muita igreja, mas mais ou menos. Ela disse: pois é, naquele dia eu recebi uma unção forte de multiplicação financeira. Eu fiquei esperando, a irmã vai contar um milagre como todos os outros. Eu disse: e aí, irmão, o que é que aconteceu na sua vida? Ela disse: nada. Eu já entrei em crise. Como, irmã? Nada. Você me aborda na porta para dizer uma coisa e vem dizer que não aconteceu nada? Pois é isso que eu queria que o senhor me explicasse. Nada aconteceu. Mas nada, não multiplicou nada. Eu disse: irmã, vamos passo a passo. Você estava no culto mesmo? Estava. Eu até sei o texto que o senhor leu. Maravilha, você estava mesmo. Na hora da oração você foi à frente? Fui à frente. E aí, irmã, você foi crendo? Fui crendo. Pastor, eu recebi uma unção tão forte que eu até caí na unção. De glória a Deus. Mas é mais importante que cair na unção é andar na unção, irmã. Você recebeu, eu recebi. Foi aquele negócio forte na minha mão. E aí, irmã? Nada. Digo: meu Deus, o que aconteceu? Isso não é um testemunho, é um testemunho. Resolvi perguntar: irmã, naquele dia, na hora da oferta, quanto é que você ofertou? Ela ficou assim e disse: nada. Eu disse: glória a Deus. Ela disse: por que o senhor diz glória a Deus? Eu disse: porque a unção na sua vida foi 100 vezes mais. Como 100 vezes mais? Eu disse: é matemática simples, irmã. 100 vezes nada, quanto é? Quanto é, irmão? 100 vezes nada. Se ela tivesse recebido a unção 1000 vezes mais, quanto é? Deus é Deus de multiplicação. Se existiu multiplicação de pães e peixes, é porque tinha pães e peixes. Se existiu multiplicação do azeite, é porque tinha azeite. Se existiu multiplicação na panela, é porque tinha comida na panela. Toda multiplicação bíblica precisa de uma semente para multiplicar. Vocês estão entendendo isso? Aí tem gente que quer a multiplicação e não planta. Aí é difícil, irmão. O povo de Deus, é bíblico isso no Antigo Testamento, tinha uma festa específica, claro, mas daí eu tomei esse princípio para mim, que o Senhor diz: nunca se apresente diante de Deus de mãos vazias. Então quem tinha na época um animal maior, um boi, enfim, levava o boi. Quem tinha o carneiro, levava o carneiro. Quem não tinha, levava uma pomba. Quem não tinha, pegava um punhado de farinha e levava e apresentava no altar. Mas farinha era só para aquela época. Se pegar o mal hoje, né? Tem gente que vai chegar, em vez de oferta, vai trazer farinha no culto.
era só porque era a época da colheita deles. Amém, irmãos? Mas ninguém se apresentava de mãos vazias. E com 12 anos de idade, aconteceu um episódio muito forte na minha vida. 12 anos. Eu estava chegando no culto, recém-convertido, e os meus colegas adolescentes, na frente tinha um lanche, vendia uns salgados crocantes com Coca-Cola. Na época eu tomava Coca-Cola, aquela Coca-Cola de garrafinha que é a melhor. Eu tomava Coca-Cola, eu chegava ali, ia para o lanche com eles, comia o salgado e a Coca-Cola. Naquele dia específico, eu só tinha levado o dinheiro da oferta. E aí os meus colegas estavam comendo. E eles disseram assim: você não vem comer hoje não? E eu sentindo o cheiro do salgado, tinha acabado de sair. A Coca-Cola chiava quando eles abriam. E eu ali com a barriga arrotando pura fome. E botei a mão no bolso e disse: é o dinheiro da oferta, não tem problema se eu deixar de dar uma vez. Deus disse: sustente o princípio. Eu disse: não, fiquei lá no culto esperando, intercedendo para começar logo. E eles lá comendo salgado com Coca-Cola. Chegaram já no meio do culto, sentado do meu lado. E eu dizia: Deus, que hoje o ofertório seja no início do culto, mas só foi depois da palavra. Mas o pior não foi isso. Pior que na hora da oração, eles arrotando Coca-Cola do meu lado, o pastor disse: irmãos, agora é um momento importante no culto, vamos orar pelo ofertório. Aí ele disse assim: quem tem, coloque na sua mão. Eu já botei na mão. Ele disse: quem não tem, levante a mão vazia mesmo, que Deus vai abençoar do mesmo jeito. Eu disse: como é que é? Quase que eu digo: pastor, o senhor está brincando comigo. Não, quem tem sua oferta, coloque na sua mão. Quem não tem, levanta a mão vazia, que Deus vai abençoar do mesmo jeito. E eu pensando: podia ter que tomar Coca-Cola. Quando eu estava já me revoltando, quase que possesso contra o pastor, Deus disse: não funciona assim. No meu reino só colhe quem planta, e aquilo que você planta, você colhe. Permaneça firme que eu vou prosperar sobre a tua vida. Queridos, 30 anos se passaram, 31. Eu estou saindo da minha casa, meu carro bem confortável, 7 lugares. Na esquina eu paro, eu olho e vejo um colega adolescente, que agora é grande, adulto. Reconheci, baixei o vidro, ele estava trabalhando no meio do sol, quebrando calçada. Isso é um trabalho digno, não é errado. Eu baixei o vidro para falar com ele. Ele tinha parado ali o serviço, era no horário do almoço. E ele estava sentado com uma quentinha, quentinha ou marmita aqui? Marmitex. Estava sentado com aquilo pela metade, e ao lado dele uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros, quente, que você sabe quando está quente. E eu disse: meu Deus, ele teve as mesmas oportunidades que eu. E Deus me disse naquele dia: tudo que eu multipliquei na vida dele foi aquele salgado e a Coca-Cola, que era pequena, agora cresceu. Porque tudo que você planta é o que você colhe. Nunca se apresente diante de Deus de mãos vazias. Isso é um princípio bíblico, querido. Venha. Aí tem gente que diz assim: eu não oferto porque não tenho. Eu vou lhe dizer: você não tem porque não oferta. Porque o Deus que dá a multiplicação é o mesmo que dá a semente. Vou dizer de novo, isso é bíblico, depois você lê lá, está lá na Bíblia. O Senhor que multiplica a tua sementeira é o mesmo que te dá a semente. O problema é que tem gente que pega a semente e come, ao invés de trazer na obra. E aí depois que é multiplicação, comeu a semente, vai multiplicar o quê? Vocês estão entendendo isso? Então esses 2 princípios. E aí, quem me dá mais 10 minutos? Pode ser, pastor? Levanta a mão, quem me dá mais 10 minutos? Fica com a mão levantada, 10, 20, 30, 40, 50. Agora eu vou longe, para baixar. Talvez você diga assim: ah, mas eu preciso ir embora que eu moro longe. Não mais do que eu. Então espere um pouquinho. A minha casa fica a 955 quilômetros daqui. E eu vim aqui para falar essa palavra para você.
Então escuta uma coisa, claro que a gente tem que ter o tempo, né? Mas eu quero ler um texto só para justificar, sustentar e dar base no que eu te falei, para você não sair daqui com raiva de mim. Abre a tua Bíblia em Mateus 25, 13. Mateus 25, 13. Se você não tem Bíblia, fica perto de um crente. Mateus, hoje a gente não tem tablet, tem celular. Ah, eu não tenho Bíblia, eu tenho só o celular. Vende o celular e compra a Bíblia. Ou então baixa o aplicativo. Mateus 25, 13 diz assim, 14. Porque isto é também como o homem que partindo para fora da terra chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Ele chamou os servos e entregou o quê? Eu quero que você saiba que o título, embora a Bíblia quando foi escrita não tinha esses tópicos e títulos, isso aqui é a parábola dos talentos. E talento na Bíblia é o quê? Dinheiro. Diga comigo, dinheiro na Bíblia é dinheiro mesmo. Só que a gente ilustra dons, habilidade, capacidade, unção. E aqui eu quero lhe explicar uma coisa. Não basta você receber a unção, você tem que receber o milagre. E vou lhe dizer mais uma coisa muito séria. Deus nunca entrega nada para quem não está preparado. Ah, pastor, isso aí é heresia. Não. Todos os homens despreparados na Bíblia receberam unção, mas não e receberam promessa, mas só receberam o cumprimento da promessa quando eles estavam preparados. A unção, a palavra profética, você pode receber sem estar preparado. O chamado, você recebe sem estar preparado. Ele chama sem estar capacitado. Mas o cumprimento da promessa, ele só entrega quando você está preparado. Davi recebeu a unção antes de estar preparado, mas só assumiu o trono quando estava preparado para o trono. José recebeu um sonho antes de estar preparado, mas teve que passar 20 anos para se tornar governador do Egito e se preparar para ser governador. Então você, se quer algo de Deus, prepare-se para receber. Falei para vocês 4 filhos. Meu filho de 14 anos, eu tenho um de 24. Tem uma menina que com 18 anos terminou a faculdade, uma pós. Tem um de 8 anos, ou de 14 e o de 8. Meu filho de 14 anos chegou para mim e disse, mandou uma mensagem no WhatsApp: pai, eu quero dinheiro para levar uma amiga lá no cinema. Eu digo, amiga, né? 14 anos. É amiga, pai. Eu disse, amiga ou não, eu vou lhe dar dinheiro dessa vez, mas você tem que ganhar o seu dinheiro e você precisa trabalhar. Porque quando a gente dá tudo e faz tudo muito fácil, não valoriza. Ele disse, pai, então arruma um emprego para mim. Eu disse, venha no meu escritório. Chegou no escritório, o que é que você... Sentou assim, o que é que você sabe fazer? O que é que você gosta mesmo de fazer? Balançou a cabeça para lá, coçou, disse... Eu disse, seja sincero, o que é que você gosta? Ele disse, de internet. Tem certeza? Tem. O que mais você gosta de trabalho na internet é... Comprei um computador muito bom para ele, um Sony Vaio, e disse assim, você vai sair da escola todos os dias, vai vir para cá, vai ficar no meu escritório à tarde, eu vou pagar para você aprender a ganhar dinheiro na internet. Porque esse negócio de estar curtindo a vida dos outros, compartilhando não sei o que e não ganhando nada, e só o Facebook que ganha, isso não está dando certo para você não. Você quer o seu próprio dinheiro? Quero. Comprei 5 cursos para ele, e eu estou pagando para ele, porque tem que estar comigo para me estar monitorando. Estou pagando para ele aprender a ser investidor em bolsas de valores. E eu disse para ele, você tem 14 anos, quando você tiver 18, eu quero que você tenha 500 mil reais na sua conta. Ele tomou um susto. Eu disse, eu estou lhe dando uma meta pequena, mas você vai estar preparado para isso. Deixa eu lhe dizer uma coisa, filho, isso é muito séria na questão financeira. Não deu para entrar bem nessa parte, que a gente vai encerrar mesmo, mas não deu para entrar na parte da administração.
Eu quero lhe dizer que o dono do ouro e da prata, quem que é? Quem sabe quem é o dono do ouro e da prata? Quem é o dono do ouro e da prata? E quem é que distribui o ouro e a prata? A distribuição do ouro e da prata não é Deus que faz. A distribuição do ouro e da prata, se fosse Deus que fizesse, não tinha tanto traficante com dinheiro e tanto missionário morrendo de fome. A distribuição do ouro e da prata é resultado da capacidade de administrar. Porque senão quem orava mais recebia mais dinheiro. E tem tanta gente, servo de Deus, vão para o céu servindo a Deus, mas não tem bênção financeira. Qual é o melhor? Servir a Deus? Mas é melhor servir a Deus com dinheiro no bolso também. Amém? Isso não é crime nem pecado. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: se você não quiser, eu fico com a sua parte. Só o texto aqui, que eu pedi os 10 minutos, estou dentro dele. Diz assim, ó: o Senhor chamou os seus servos e lhes repartiu os seus bens. Ele chamou quantos servos? Diga comigo: 3. A um ele deu quantos talentos? 5. A outro deu, e a outro 1. Total de talentos 8. Quando eu li esse texto algumas vezes, eu disse: Deus, se fosse eu, a gente quer ser melhor que Deus, né? Se fosse eu, pegava 9 em vez de 8, dava 3 para cada um, está resolvido o problema. Aí Jesus, para complicar as coisas, ele diz que um recebeu 5, o outro recebeu 2 e o outro recebeu só 1. Um irmão me disse na igreja: se eu fosse o que recebeu 1, eu já estava com raiva. Eu disse: você tem que estar com raiva, é você aí que não recebeu nenhum, porque só 3 receberam talento. E os outros não receberam, não foi nada. 5, 2 e 1. Por quê? Que tem gente que tem mais. Isso serve para o ímpio, serve para crente, serve para qualquer um. Finanças não é só um princípio que se aplica na igreja. Finança, administração e multiplicação financeira é princípio que qualquer pessoa pode multiplicar as suas finanças, mesmo não servindo a Deus. Agora o ideal é servir a Deus, porque dinheiro ganha o mundo inteiro, não tem alma, perdeu tudo. Agora tendo as duas coisas, melhor. Diga amém. Então pergunta para o seu irmão: por que teve um que recebeu mais que o outro? Diga para ele: a cada um, está aqui no texto, irmão, isso aí está aqui, cada um segundo a sua capacidade. E aí o Senhor provou que eles não tinham capacidade para receber mais os que pegaram menos. Voltou, só para resumir, vocês conhecem a história, pediu contas. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: todo o dinheiro que cair nas tuas mãos, um dia você vai prestar conta com Deus. O que tinha 5, cadê os 5 talentos? Eu administrei, eu multipliquei. Eram 5, agora tem 10. Servo bom e fiel. Diga comigo: fidelidade não é só trazer dízimo e oferta. Diga: fidelidade é administrar e multiplicar o que Deus coloca em minhas mãos. Isso é fidelidade. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Diga glória a Deus. O de 2, cadê os 2 talentos? Multipliquei. Servo bom e fiel, a mesma palavra. O que tinha 1 talento, cadê o teu talento? Ele sabia as mesmas coisas, repetiu o mesmo texto, conhecia Deus, mas ele pegou o talento, teve medo e enterrou. E o Senhor diz: servo mau e negligente, deverias ter botado nos banqueiros, ter multiplicado, ter administrado. Você não fez isso. Tirou o que tinha dele e deu para quem tinha mais. Ao que tem lhe será dado, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Olhe bem nos olhos do seu irmão e balança ele assim, diga assim: se você não souber administrar as suas finanças, o teu dinheiro virá para mim. Para quem sabe administrar. Amém? Ao que tem lhe será dado, o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Nós precisamos de sabedoria. Vamos ficar em pé, querido. Nós precisamos de estratégias. Estratégias. Quem aqui quer